Com um regime totalitário e separatista, a Coreia do Norte não permite que seus cidadãos tenham contato com o restante do planeta. Pouco se sabe de verdade sobre o que acontece dentro do país. E o pouco que sabemos é graças a norte-coreanos que conseguiram fugir de maneiras completamente inacreditáveis. E será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é norte-coreanos que fugiram de maneiras inacreditáveis. Um dos jeitos mais arriscados de fugir da Coreia do Norte aconteceu em 2017, quando um jovem oficial chamado Oh Chong-song decidiu que não dava mais para continuar no regime. Ele pegou um jipe militar e acelerou tudo o que podia em direção à zona desmilitarizada, um dos pedaços de terra mais vigiados do planeta. O problema é que seus colegas perceberam na hora e em questão de segundos iniciou-se uma perseguição, tudo registrado em vídeo. Soldados correndo atrás do jipe, armas levantadas e disparos cortando o ar. A área é cercada por minas e sensores, então Oh sabia que qualquer passo errado levaria ao seu fim. Quando o veículo emperrou perto da linha de separação, ele não teve escolha. Pulou, saiu correndo e tentou alcançar o lado sul a pé. Ele foi atingido várias vezes, caiu, mas se levantou da maneira como pôde e acabou rastejando até cruzar a divisória. Do outro lado, soldados sul-coreanos puxaram o rapaz para trás de uma barreira e o levaram para tratamento. Ele passou por cirurgias longas e só então os médicos descobriram sinais claros de desnutrição e parasitas, algo que expôs um pouco da realidade por trás da imagem rígida do regime. O caso ainda rendeu bronca internacional, já que soldados do norte chegaram a cruzar brevemente a linha militar e dispararam em direção ao território sul-coreano, o que vai contra o acordo de armistício. A fuga de Oh acabou simbolizando o desespero de muitos norte-coreanos que tentam deixar o país e também a coragem absurda necessária para tentar algo desse tipo. Outro caso curioso dessa lista envolve um restaurante norte-coreano que funcionava fora do país, em algum ponto da Ásia, em 2016. Nele trabalhavam 12 garçonetes e um gerente enviados por Pyongyang, parte dessa rede de restaurantes que o regime mantém em vários países para gerar dinheiro. Só pessoas consideradas confiáveis conseguem esses postos, já que acabam tendo contato com televisão estrangeira, internet e tudo aquilo que o governo tenta esconder. Só que naquele ano, as coisas começaram a desandar para o regime. Pressionados por sanções da Organização das Nações Unidas, ONU, o grupo percebeu que a situação estava ficando insustentável. A imprensa sul-coreana chegou a citar relatos de funcionários dizendo que já não recebiam pagamento como antes. E aí todos os 13 decidiram fugir juntos. A operação aconteceu em abril de 2016. Eles deixaram o restaurante, seguiram por uma rota mantida em sigilo até hoje e conseguiram chegar à Coreia do Sul. O governo sul-coreano confirmou a entrada do grupo e disse que todos chegaram bem. Foi a primeira vez que um restaurante inteiro desertou de uma vez só. Mas a história não parou aí. 2 anos depois, a polêmica reacendeu quando o ex-gerente afirmou à televisão sul-coreana que parte do grupo não sabia exatamente para onde estava indo. Isso fez a Organização das Nações Unidas pedir uma investigação mais detalhada. Mesmo assim, Seul manteve a posição de que a escolha foi voluntária. Esse caso revelou o tamanho da pressão sobre trabalhadores norte-coreanos no exterior e também como até operações supostamente controladas com mão de ferro acabam escapando das mãos do regime. Esse caso é um pouco diferente. Não se trata de um cidadão norte-coreano que decidiu escapar do regime. É a história de um sul-coreano, um prisioneiro de guerra levado para a Coreia do Norte durante o conflito da década de 1950, que só conseguiu fugir décadas depois. O nome dele era Cho Chang-ho, capturado em 1951 por tropas chinesas enquanto lutava na região de Inji. Para a Coreia do Sul, ele tinha desaparecido em combate. Seu nome chegou até a ser colocado
colocado em um memorial militar como se estivesse morto. Só que Cho estava vivo, preso. Ele passou anos em campos de trabalho e acabou sendo enviado para minas de carvão, onde fazia turnos de até 18 horas por dia. Com o tempo, ele foi transferido para uma área remota e tentou levar uma vida normal. Chegou a casar e ter 3 filhos, mas as pressões do regime, a vigilância constante e as cobranças para que ele e a esposa espionassem um ao outro acabaram destruindo o casamento. Em 1994, quando Cho já estava com mais de 60 anos, doente e cansado, decidiu arriscar tudo. Ele conseguiu alcançar a fronteira com a China, atravessou o rio Yalu e recebeu ajuda de chineses de origem coreana. Cho tentou convencer os filhos a irem com ele, mas eles preferiram ficar. De lá, Cho conseguiu seguir até a Coreia do Sul, onde foi encontrado quase desmaiado em uma embarcação de pesca. A chegada dele virou notícia nacional. O governo corrigiu seu registro militar, retirou o nome da placa de mortos e lhe entregou uma promoção que estava pendente havia 40 anos. A fuga de Cho acabou abrindo discussões sobre outros prisioneiros esquecidos no norte, mostrando como muitas guerras continuam além do campo de batalha. As fugas da Coreia do Norte acabam acontecendo das formas mais inusitadas, mas algumas surpreendem ainda mais do que o normal, como nesse caso que aconteceu em outubro de 2023. 4 moradores do norte apareceram no radar das Forças Armadas sul-coreanas dentro de um barquinho de madeira, navegando lentamente perto da linha limite do norte, a fronteira marítima entre os 2 países. Estava de madrugada, por volta das 4 da manhã, quando o sistema de vigilância detectou algo estranho vindo do lado norte. O movimento parecia tão lento e tão discreto que até levantou críticas sobre a vigilância da área. Mesmo assim, a partir do momento em que o objeto foi identificado, militares enviaram navios, um avião de patrulha e começaram a acompanhar o trajeto. 1 hora depois, um radar terrestre confirmou que o barco seguia rumo ao sul, e uma câmera térmica ajudou a localizar a embarcação se aproximando de Sokcho, na costa leste. Quem também viu tudo foi um pescador sul-coreano, que estranhou o barquinho simples a uns 11 quilômetros da cidade e avisou a guarda costeira. Quando as equipes chegaram, encontraram 4 pessoas que já declararam na hora que queriam desertar. Como deserções por mar são raras, o caso chamou atenção. A maioria das fugas acontece pela China, mas esse caminho ficou quase impossível desde que Pyongyang apertou o controle de fronteiras na pandemia. Agora, as autoridades sul-coreanas avaliam se o grupo realmente deseja se estabelecer no país. É mais um registro de como, mesmo sob vigilância pesada, algumas pessoas ainda arriscam tudo para cruzar aquela linha no mapa. Outro caso que entra fácil na lista das fugas mais improváveis é o do piloto No Kun-sok, um jovem tenente da Força Aérea Norte-Coreana que não queria mais viver sob o regime. Ele fugiu pilotando um caça MiG-15 no dia 21 de setembro de 1953, poucas semanas depois do fim dos combates da Guerra da Coreia. No Kun-sok decolou de uma base perto de Pyongyang para o que seria uma missão normal, mas em vez de voltar, seguiu rumo ao sul. O voo durou pouco mais de 10 minutos. Ele acelerou o MiG a cerca de 1000 km por hora, torcendo para não ser abatido por ninguém. E por um detalhe quase cômico, deu certo. Os radares norte-americanos perto de Kimpo estavam desligados para manutenção naquele horário. Isso permitiu que ele chegasse ao aeroporto praticamente sem oposição. Desceu, rasgou uma foto de Kim Il-sung que ficava no painel dos pilotos do norte e se rendeu aos soldados sul-coreanos. O MiG era uma joia tecnológica da época, então os Estados Unidos da América levaram o avião para análises detalhadas. A aeronave acabou indo parar no Museu Nacional da Força Aérea Norte-Americana, onde está até hoje. No Kun-sok recebeu asilo e mudou-se para os Estados Unidos da América, adotando o nome Kenneth Rowe. Ele estudou engenharia, trabalhou em grandes empresas do setor aeronáutico e construiu uma vida longe da Coreia do Norte. Já seu antigo esquadrão sofreu punições severas. A deserção custava caro para quem ficava para trás. É uma daquelas histórias que parecem ficção de tão incríveis, mas que na verdade são vida real.
O caso da Song-mi tem um dos relatos mais fortes sobre fugas impossíveis da Coreia do Norte. Ela passou a infância em Musan, perto da fronteira, vivendo praticamente por conta própria depois que a mãe tentou escapar e o pai morreu pouco depois de voltar de um campo de prisioneiros. Desde pequena, Song-mi sobrevivia como dava, colhendo plantas nas montanhas, vendendo ervas no mercado e cuidando da avó doente. A ideia de fugir apareceu ainda aos 11 anos, mas só virou realidade em 2019, quando ela decidiu atravessar o rio Yalu. Ela disse que o rio era fundo e com correnteza forte, mas mesmo assim dava uma sensação de que ela estava voando ao atravessar a água, porque cada braçada a aproximava da mãe que ela não via desde a infância. 고마워, 진짜. 이쁘게 화장이 좋으신다. Depois de entrar na China, começou uma viagem longa e silenciosa, sempre mudando de lugar para evitar ser pega. Ela viajou de ônibus pelas montanhas até o Laos, ficou escondida em uma igreja e só então conseguiu chegar à embaixada sul-coreana, onde ficou por 3 meses até receber autorização para seguir viagem. A jornada toda levou 1 ano. Enquanto isso, a mãe dela trabalhava sem parar em Ulsan, limpando o interior de navios para juntar dinheiro e pagar os intermediários. Quando finalmente se reencontraram, as duas simplesmente travaram. Não sabiam o que dizer, só se abraçaram e choraram por uns 15 minutos. Depois de tudo que viveram, era difícil acreditar que aquele momento realmente tinha chegado. Yeonmi Park nasceu em Hyesan, numa região que faz fronteira com a China, e cresceu durante um período bem complicado no país. O pai trabalhava no governo local e, para complementar a renda, fazia contrabando de produtos chineses. A família vivia melhor que a média, mas isso não significava segurança. Quando Yeonmi tinha 13 anos, a situação ficou tão arriscada que ela e a mãe decidiram escapar. A irmã mais velha tinha saído antes, sem avisar ninguém, e isso aumentou o medo de que o governo resolvesse punir a família inteira. Segundo o relato dela, as duas cruzaram a fronteira em 2007, com a ajuda de intermediários, e foram parar na China. Yeonmi conta que seguiu para a Mongólia em 2009 tentando pedir asilo. Chegou a ser detida pelos guardas locais e acabou sendo enviada para Seul. Já na Coreia do Sul, recebeu cidadania automática e começou uma nova vida. Com o tempo, Yeonmi se tornou uma figura conhecida na televisão sul-coreana e depois ganhou espaço no cenário internacional ao falar sobre sua trajetória. Anos mais tarde, já morando nos Estados Unidos da América, seus relatos passaram a ser questionados por jornalistas e por outros norte-coreanos que também fugiram, apontando contradições e lembranças confusas. Mesmo assim, o que chamou atenção no mundo inteiro foi a rota improvável que ela percorreu, um caminho que mostra o quanto alguém pode se arriscar para tentar começar de novo. Outra fuga inacreditável aconteceu com a família Park, que a British Broadcasting Corporation, BBC, acompanhou de perto. A história começa quando mãe e filho decidem deixar a Coreia do Norte em 2014. Eles já tinham 2 filhas vivendo no sul e entenderam que se continuassem no país, não teriam mais chance de sobreviver. A travessia começou pela fronteira com a China, em um trecho onde qualquer pessoa pega tentando cruzar pode ser presa ou até condenada à morte. O plano era encontrar um mediador do outro lado do rio. Só que o contato não apareceu. Sem saber o que fazer, eles se esconderam nas montanhas e acabaram perdidos ali por 3 dias, enfrentando neve, temperaturas de menos 30 graus Celsius e o medo constante de topar com lobos. A situação ficou tão ruim que a mãe chegou a pedir para o filho seguir sozinho. Ele se recusou e os dois continuaram caminhando até encontrar um vilarejo chinês onde foram acolhidos. Estávamos desesperados, então descemos até um vilarejo, batemos na porta de alguém e eles nos deixaram entrar. Mesmo depois de serem acolhidos pelo vilarejo, a jornada estava longe de acabar. Eles tinham mais de 3.000 quilômetros pela frente até o Laos, já que a China costuma devolver desertores ao regime norte-coreano. Com a ajuda de moradores e de uma rede de apoio secreta, seguiram viagem enquanto tratavam as feridas causadas pela neve. No Laos, descobriram que a mãe teria de amputar todos os dedos dos pés. Ela aceitou o diagnóstico dizendo que estava viva, e isso já era bom o bastante. Anos depois, já morando em Seul, ela reaprendeu a caminhar enquanto o filho virou artista e usa a própria experiência para retratar a fronteira entre as duas Coreias.
Esse caso é tão inacreditável que virou livro, documentário, mas no fim não deveriam ter acreditado mesmo. É a história de Shin Dong-hyuk, que por muito tempo foi tratado como o único preso político norte-coreano que teria conseguido sair vivo do famoso Campo 14. Por anos, Shin rodou o mundo contando que nasceu dentro desse complexo, um lugar tão fechado que o próprio governo dizia que nem existia. Segundo ele, na infância havia trabalho forçado, fome constante e nenhuma noção de vida fora das cercas elétricas. Sua vida teria começado a mudar quando conheceu um detento mais velho, alguém que falava sobre comidas, países distantes e coisas simples que ele nunca tinha imaginado. Isso plantou a ideia de fuga e os dois tentaram escapar. Na versão inicial de Shin, o companheiro ficou preso na cerca e não resistiu, abrindo o caminho para que ele conseguisse passar. O relato de Shin Dong-hyuk virou best-seller, levantou debates na Organização das Nações Unidas e o transformou em uma espécie de símbolo das denúncias contra o regime. Só que anos depois, tudo ficou nublado. Surgiram vídeos e testemunhos dizendo que parte da sua história não batia. Ele não teria crescido no Campo 14 e alguns acontecimentos teriam sido diferentes do que ele repetiu por tanto tempo. Shin acabou admitindo que mudou detalhes importantes ao longo dos anos, mas não explicou completamente o motivo. Até hoje, especialistas discutem o que é fato e o que é ficção. Mesmo assim, o caso dele continua chamando atenção, pois em um país onde quase nada sai para o mundo, qualquer notícia é motivo para especulações. Jang Yong-jin passou 3 décadas sem entender por que não sentia nada por mulheres. Na Coreia do Norte nem havia palavra pra isso. Se um homem dizia que não gostava de mulheres, virava caso médico. Jang tentou de tudo. Médicos, exames, conselhos da família, nada explicava o desconforto que ele sentiu desde a noite de núpcias. Com o tempo, ele percebeu que o problema não era a esposa. O que realmente mexia com ele era um amigo de infância, Seon Cheol, com quem dividiu cama por anos, como muita gente faz por lá. Quando tentou se aproximar dele já adulto e sentiu que aquilo não teria futuro, algo clicou. A vida que levava não fazia mais sentido. Sem conseguir se divorciar porque o regime só permite separação quando o casamento ameaça a ideologia do país, Jang decidiu fugir. Tentou a rota pela China, mas acabou tomando uma das decisões mais improváveis entre os desertores: atravessar a zona desmilitarizada. Foi só um ano depois, já em Seul, que entendeu quem realmente era. Leu uma matéria sobre homens assumindo a própria sexualidade e finalmente tudo se encaixou. Décadas depois, aos 62 anos, Jang encontrou um parceiro norte-americano e decidiu se casar. Depois de uma vida inteira tentando decifrar o próprio lugar no mundo, ele diz que pela primeira vez sente que está exatamente onde deveria estar. Livre, escrevendo sua história e construindo um futuro que nunca imaginou que teria. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.